Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada de hoje, nós assim rezamos: Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão o fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia. Reconhecemos que pecamos, mas suplicamos que Deus, Ele honre a sua misericórdia e haja conosco mais uma vez a partir da sua bondade. Nós, no nosso interessantíssimo livro de Jó, hoje, nós temos a resposta de Jó. Jó respondeu a seus amigos dizendo, aqueles amigos que buscavam convencê-lo de que Deus estava punindo-o por causa dos seus pecados, que tinham uma imagem deformada de Deus. E agora ele vai dizer, sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Ora, este homem que até agora lutava com esses amigos para provar a sua justiça, ele vai dizer assim, quem pode ser justo diante de Deus? Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele confirma a onipotência de Deus. Ele manda o sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Veja, meus irmãos, que nesse livro que nós estamos lendo, somente algumas passagens dele, nós encontramos uma bela síntese da questão do sofrimento humano. Merece, meus caros, tomar o livro de Jó e lê-lo com atenção. Uma questão tão grave que esse livro ficou séculos para ser escrito. E justamente nós encontramos no início esse homem justo, admirado por Deus, e que perde tudo e vem esses amigos para dizer, para buscar convencê-lo com um discurso supostamente religioso. Então a primeira coisa aqui que nós devemos ser alertas, porque muitas vezes com o nosso discurso religioso, que nasce daquilo que nós queremos pensar até mesmo de Deus, nós transmitimos uma imagem de Deus que não é evangélica, que não é aquele Deus anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esses nossos irmãos do Antigo Testamento, eles também já tinham a possibilidade de conhecer a bondade, a misericórdia de Deus, mas vão buscar reforçar em Jó a consciência de que ele pecou e está sendo punido. Jó ainda tem algo a converter e a melhorar. No texto de hoje, ele começa a colocar uma série de questões que rejeita a posição dos amigos, mas ainda não se converteu verdadeiramente para uma imagem de um Deus de bondade. Ele vai reagir àquilo que vai escutar, mas ainda precisa ser transformado. Quem sou eu para replicar-lhes? Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Para Jó, Deus não está punindo, mas também é um Deus que o abandona. É um Deus que não dá atenção a ele. E ao longo do livro vai se ver que ele vai sendo transformado. E essa transformação acontece por causa do sofrimento que ele está sendo submetido. Hoje nós temos esta oração de alguém que está sofrendo. Clama a voz ao Senhor sem cessar todo dia. Para os mortos, acaso farias milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? É alguém no sofrimento que se compara a um morto. Para um morto, o Senhor faria milagre? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade? Quanto a mim, ó Senhor, clama a voz da aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora, porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma e porque escondeis vossa face de mim. Esse sentimento de abandono nós encontramos em muitos salmos. Pensemos, por exemplo, naquele 23, meu Deus, por que me abandonastes? Então, esse sentimento de alguém que se sente abandonado pelo próprio Deus, que é um sentimento
A verdade é que Deus não nos abandona, mas esse sentimento também nos ajuda a fazer o exame de consciência, a buscar o Senhor. Ele se deixa encontrar. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu tudo considero como perda e como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. Jesus caminhava com seus discípulos. Nós temos hoje alguns relatos vocacionais. Alguém na estrada vai dizer: eu te seguirei para onde quer que fores. Olha a disposição desse candidato a discípulo. Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus está endereçando para Jerusalém, para a sua morte na cruz, e este então vai dizer isso. E Jesus vai dizer assim: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus já deixa muito claro que, olha, nem eu tenho segurança para onde eu vou, porque quem tem uma casa, vai para a sua casa, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Então que as raposas têm um privilégio, os pássaros, em relação ao próprio Filho do Homem, porque uns têm tocas, o outro tem ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Então, se você quer me seguir, não tenha pretensão de ter alguma coisa, mas que deve fazer uma renúncia aos bens para me seguir. A um outro Jesus vai dizer: segue-me, e ele vai dizer: deixa-me primeiro enterrar meu pai. O dever de enterrar o pai era tão sagrado que até mesmo o sacerdote que não entrava no cemitério para sepultar os seus pais, ele deveria entrar. Era tão sagrado que a lei de sábado, se necessária, poderia ser violada, porque era mais nobre sepultar os seus pais. E a este que Jesus vai dizer isso, Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. A resposta de Jesus, esse superlativo de exigência, é para mostrar que o reino de Deus, a pessoa de Jesus, vale mais do que as tradições do antigo Israel, vale mais do que qualquer forma de afeto humano. Deus não quer ser o único amado, mas Ele quer ser o primeiro amado na nossa vida. E se não o for, a nossa experiência de fé não é autêntica. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ora, esse pede para despedir-se dos seus familiares. Veja que a resposta de Jesus, mais uma vez, ela é hiperbólica, em superlativo. Mas se recordam que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai para a casa de Mateus para a festa de despedida desse que faz essa festa para deixar a sua família. Eliseu vai pedir para Elias fazer isso, e Elias também vai deixar que ele o faça. Então Jesus, respondendo assim de um modo tão exigente, ele está querendo nos dizer assim: olha, meu caro, você que quer ser meu discípulo, considera que você não vai acumular propriedades e privilégios em ser meu discípulo. E que depois tem uma outra coisa que é importante, que esteja preparado a romper com as tradições do teu passado, com as suas pretensões, com os seus vínculos, para que eles sejam purificados através de uma verdadeira relação com o Senhor. Sabe, queridos, eu lhes falo isso como testemunho de vida, que a partir da vida cristã, para mim vivida no sacerdócio, eu tive amigos de longa data, da infância, ou mesmo familiares que, pelo fato de nós partilharmos a mesma fé no Cristo, essas relações foram consolidadas, porque não somente compartilhamos uma consanguinidade ou um conhecimento ou amizade do passado, mas nós partilhamos a fé no Cristo, que dá sentido para a vida de todos nós. Na oração hoje sobre as oferendas, nós assim rezamos: ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Que esta oferenda seja agradável a Deus, não porque é uma expressão de quantidade, mas de um coração que se transborda em doação, como aquilo que Jesus exige no Evangelho de hoje, e que assim ela volte para nós como a bênção do Senhor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.